Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, próximo às 19 horas, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida, sem a qual nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Rui Mercúrio. Eu dirijo os destinos de duas clínicas médicas que se dedicam a doenças do nosso esqueleto, doenças ou transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. O nosso esqueleto, ele tem funções incrivelmente, assim, dificilmente reconhecíveis por todos os seres humanos. Entende? Ele contém as nossas vísceras torácicas e abdominais, na região torácica e na região abdominal, separadas por um músculo chamado diafragma, que tem muita importância no mecanismo da nossa respiração. Entende? Então vejam vocês. Todos perguntam, né? Toda hora eu sou obrigado a discorrer sobre por que esse nome das minhas jornadas. Cura pela medicina espiritual, não é? Muito bem. Vejam vocês. Nós somos massacrados por um raciocínio chamado científico. Nossos pais nos puseram nas escolas para aprendermos um raciocínio chamado científico. E nós somos escravos desse raciocínio chamado científico. Entendeu? Que é o raciocínio do ver para crer. Entende? É a história do São Tomé e dos ateus. Eu só acredito naquilo que meus olhos veem. Entende? Que meus olhos veem. Muito bem. Mas esse raciocínio científico, ele é maravilhoso, claro. Ele colocou um homem na Lua, ele fez satélites artificiais, ele criou o avião, ele criou o telefone sem fio, o celular, os computadores, através do raciocínio científico. Mas, vejam bem, para o raciocínio científico, o que é verdade hoje pode ser mentira amanhã. E o que é mentira hoje pode ser verdade amanhã. E o que tudo isso tem a ver com cura de doenças e de doentes? Muita coisa. Entende? Para Isaac Newton, né, que foi o pai da física, para Isaac Newton, matéria era uma coisa, energia era outra. Depois a física passou pela fase de Albert Einstein. Einstein da teoria da relatividade. Né? Einstein dizia, não, matéria e energia é a mesma coisa. Matéria é uma forma concentrada de energia. E energia é uma forma em expansão da matéria. E criou aquela famosa fórmula que energia é igual a massa, vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Tudo isso tem a ver com saúde e doença. Eu vou, nessa jornada de hoje, vocês vão entender por quê. Entende? Depois, veio a física de Max Planck, a física quântica, que rompeu com todos os parâmetros do raciocínio científico. Então, implantou um raciocínio chamado quântico. O nome física quântica vem do nome quanta, que é a menor unidade de energia. Entende? Os quanta de energia. É a menor unidade. É o fóton, por exemplo, que é a menor unidade de energia luminosa. Entendeu? Então, na fórmula de Einstein tinha energia igual a massa, vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Para a física quântica, meus caros,
Tudo é consciência. A consciência é criadora da sua realidade. E a sua realidade, a física quântica não diz, mas a sua realidade é espiritual. E eu vou, nessa jornada, explicar tudo isso. Entendeu? Então, para a física quântica, tudo é consciência. E a sua consciência é a criadora da sua realidade, do teu corpo. Entendeu? Por isso que o filósofo diz, penso, logo existo. Atribuindo a primazia do pensamento em relação ao corpo físico, à existência física. Entenderam? Então, vejam bem, para abreviar a explicação, para a medicina, você é corpo físico. Para a medicina, você é um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Entende? Mas para a medicina, você é matéria. Por quê? Porque ela acredita somente naquilo que os seus sensores físicos informam. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Que é o raciocínio materialista do ver para crer. Então ela enxerga o ser humano como matéria. Mas será que nós somos matéria? Não. Vejam vocês. Nós somos muito mais energia que matéria. Entende? Nós temos um corpo físico. Nós temos um corpo energético. A nossa aura, os nossos eflúvios energéticos. Nós somos, em verdade, um sistema receptor e emissor de energia. Entende? E, para a física quântica, doença é uma alteração no seu estado energético. E a física quântica é a física das partículas subatômicas. Entende? Se não me engano, foi Demócrito que nomeou a menor partícula da matéria de átomo. Átomo seria o indivisível. Mas não demorou muito para se dividir o átomo em prótons, nêutrons e elétrons. E veja que interessante, né? A física quântica demonstrou que os elétrons têm órbitas em torno do núcleo do átomo, né? E eles mudam de órbita. Na mudança de órbita, eles podem ganhar ou perder energia. Mas eles não passam pelo caminho intermediário entre as órbitas. Não, eles desaparecem numa órbita e aparecem em outra. Entenderam? Isso é quântico. É o raciocínio quântico. Também o raciocínio quântico engloba uma coisa muito importante, chamada acaso. Muitas vezes você diz, nossa, por acaso não sei o quê. Não, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo é uma sincronicidade entre o espaço, o tempo, a psique, entende? Tudo é uma sincronicidade que se chama às vezes de acaso, mas nada é por acaso, entende? Tudo isso, meus caros, é o raciocínio quântico, da física quântica, entenderam? Que diz assim, o observador altera o resultado observado, entende? Olha só, a física quântica. Então, a física quântica é uma física de muitas possibilidades, entende? De conclusão. E ela escolhe uma das possibilidades, entende? A consciência que escolhe uma possibilidade do acontecimento, entenderam? E segundo Deepak Chopra, cura quântica é um estado de consciência chamado mente que cura outro estado de consciência chamado corpo físico. Apesar de tudo, ainda a física quântica é considerada uma ciência, mas ela é uma intermediária entre o raciocínio científico e o raciocínio espiritual. Ela tende mais para o lado do raciocínio espiritual e menos para o raciocínio científico. Entenderam? Entenderam? Então vejam bem.
Todos me perguntam por que esse nome, cura pela medicina espiritual. Vejam bem, a primeira coisa, né, que eu tenho que falar, que todo mundo confunde, é assim: cura pela medicina espiritual não é cura através da doutrina espírita. Eu só posso falar bem da doutrina espírita, frequentei a doutrina espírita durante 2 anos, mas não só isso, frequentei budismo, frequentei evangélicos, sou católico, frequentei protestantes, muçulmanos, judeus, inclusive espíritas também. Tem em busca de respostas. Em busca de respostas. Então eu pensei que nas religiões eu iria obter a resposta: quem é Deus e quem sou eu? Mas eu não consegui nas religiões obter essas respostas, porque os religiosos não sabem essas respostas de quem é Deus e quem sou eu. Entende? Eles não sabem. E descobri outra coisa incrível, que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Entende? Religiosidade, religião é uma construção humana. Entendem? Como tal, sujeita a qualidades e defeitos. Mas eu só posso falar bem das religiões. Eu aprendi muito com as religiões. Eu consegui muitas respostas, mas não todas que eu queria. Entenderam? Entenderam? Então vejam bem. Nós falamos sobre um raciocínio científico, que é o ver para crer, um raciocínio quântico, que é o raciocínio do submundo das partículas subatômicas. Entende? E agora nós vamos entrar numa seara incrível, que é o raciocínio espiritual, que não tem nada a ver com doutrina espírita. Entende? Então vejam vocês. Também sempre repito isso, porque toda hora me pergunto de novo. Entendeu? Então, vejam vocês. Raciocínio científico, raciocínio quântico, raciocínio espiritual. Você quer aprender grego? Você vai contratar um professor de grego, ou numa escola de grego, ou viaja para a Grécia. Lá tem escolas. Ah, não, eu quero aprender aramaico. Aramaico era o dialeto hebreu que Jesus Cristo falava. Tem gente que sabe falar aramaico nesse mundo. Você vai aprender. Ah, eu quero aprender matemática, informática, biologia, medicina, direito. Não tem problema. Para tudo isso que eu disse, tem faculdades, tem escolas, tem mestres, tem professores. Ah, mas eu quero aprender sobre o espírito. Eu quero aprender sobre o espiritual, para entender o que é cura pela medicina espiritual. Entende? E as religiões não me ensinaram isso. Então veja a mensagem que eu obtive. Se você quer aprender uma coisa, você busca o conhecimento. Mas Buda dizia assim: se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se o discípulo está pronto, o mestre aparece. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: que não tem escola do espiritual, nem professores teriam para serem contratados para ensinar sobre o espírito. Mas se você realmente quer saber sobre o espírito, sobre o espiritual do ser humano, o conhecimento espiritual busca você. É o contrário. Então você precisa ter a firme determinação de buscar o conhecimento espiritual. Entende? De entender sobre o espiritual do ser humano. Entenderam? Entenderam? É bastante complexo. Por quê? Porque vejam vocês. Nós estamos inseridos num universo. O universo é singular, não tem plural. É uma impropriedade você dizer a palavra universos. Não, o universo não tem plural, é um só, é único. Mas eu vou dividi-lo em 2, para que vocês possam entender de uma forma didática, não efetiva, didática.
Nós temos dois universos. O universo do conhecimento, o universo que nós conhecemos, através de visão, audição, olfato, paladar e tato. E o universo do desconhecimento, que nós desconhecemos. Porque esses sensores físicos, materiais, visão, audição, olfato, paladar e tato, não são competentes para dizer quem é Deus, quem sou eu e o que é o espírito, o que é a cura pela medicina espiritual. Esses sensores não são competentes. Jamais neste mundo, em qualquer tempo, alguém vai explicar quem é Deus e quem sou eu através do raciocínio científico. Não há como. Entendeu? Não há como. E nem no raciocínio religioso. Não há como. Somente pelo raciocínio espiritual. As igrejas, meus caros, vejam bem, elas se intitulam muito espiritualistas. Mas eu diria que elas são muito menos espiritualistas. Entende? Elas são religiosas. São crenças religiosas, não espiritualistas. Entende? São crenças religiosas. Vejam bem, eu tenho que sempre homenagear 3 das incríveis criaturas que pisaram nesse planeta. Entende? Buda. Buda, o nome dele era Siddhartha. Buda nasceu na Índia, não na China, como todo mundo pensa. 500 anos antes de Cristo. Então eu já citei uma frase de Buda. Buda em sânscrito quer dizer o iluminado, que de fato ele era um iluminado. Entende? É um ser de luz. Então eu já citei uma frase dele, não é? Se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então no espiritual, o conhecimento busca você, desde que você esteja determinado a isso. Entendeu? Entendeu? Depois eu quero homenagear um filósofo chamado Sócrates. Sócrates era incrível. Sócrates era muito inteligente. E ele dizia assim: o homem é escravo de sua ignorância. Mas da sua ignorância acadêmica, escolar, profissional, religiosa? Não. O homem é escravo da sua ignorância espiritual, de entender quem ele mesmo é. Entende? De viajar para dentro dele. Entenderam? É isso que ele queria dizer. E sem dúvida eu vou querer homenagear, né, Jesus Cristo. Entende? Jesus. Jesus era a maior expressão espiritual que pisou nesse planeta. Né? Maior expressão espiritual que pisou nesse planeta. Não sou eu que faço as obras. É o Pai que está em mim que realiza as obras. É o que ele dizia. Entende? É o que ele dizia. Mas veja que interessante. Eu vou falar uma frase religiosa muito famosa. Muito famosa. Essa frase diz assim: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Gênesis. Muito bem. Ora, se Deus estava criando o mundo, não existiam os dias ainda. Como que ele fez o mundo em 6 dias? Não tinha dias para serem contados. Então ele não fez em 6 dias. E no 7º dia descansou? Não. Espírito não descansa, meus caros. Quem descansa somos nós, seres humanos. O espírito não precisa de descanso. Então eu estou fazendo uma crítica a esse pensamento religioso. Mas agora eu vou exaltar esse pensamento. Vou exaltar. É o tempo do verbo. Deus fez. Então, meus caros, esse universo está pronto. Tudo nesse universo já está pronto e acabado. Deus não está devendo nada, nenhum acabamento desse universo. Entende? Se tudo nesse universo está pronto, meus caros, o incurável não existe. Porque no reino espiritual estão todas as curas possíveis e imagináveis. Então, todos os mecanismos de cura, a medicina, a mente, a religião, a física quântica, eles cuidam das doenças. O espírito não acredita nas doenças. Ele só crê no doente. Então,
ele cura o doente para livrar-o das doenças e restituir a tua saúde. Então, no reino espiritual, tudo é possível, entende? Tudo é possível, entende? E não existe o incurável, entende? Não existe o incurável. Então, tudo isso, meus caros, veja, eu lido com pacientes crônicos, com dores crônicas, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nas costas, no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor terrível lombar que se irradia na perna ou nas duas pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos e nos pés. Meu dia a dia é dor. Eu lido com isso. Quando o paciente vem na minha clínica, ele me relata uma dor, 2 dores, 5 dores ou 10 dores, entende? Eu lido com dor. Dor é sofrimento, entende? Dor é sofrimento. E a medicina é uma ciência de possibilidades, não é de certezas. Então não quer dizer que você vai a um serviço médico e você vai conseguir a cura. Não. Existe a possibilidade de você se curar e não a certeza. E se você tiver um transtorno mental, então, veja, a psiquiatria é uma ciência de pouquíssimas possibilidades e quase nenhuma certeza, entende? E as outras ferramentas de cura mental e religiosa e quântica se preocupam com as doenças. O espírito não. O foco dele é o doente, entendeu? É o doente. Então, os milagres de cura espiritual acontecem para o doente, entende? Para o doente. Veja, esse é um assunto muito difícil, porque eu estou falando sobre o universo do desconhecimento. Eu tenho a ousadia de falar sobre o desconhecimento. Então, estou falando sobre esse universo do desconhecimento, onde está inserido o reino espiritual, entende? Mas, vejam vocês, eu estou aqui através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, e agora minhas jornadas duram 1 hora. Então, começo às 19 horas e termino às 20 horas. Então, eu tenho um bloco na primeira meia hora e tenho um bloco na segunda meia hora. E a primeira meia hora dessa minha jornada está se esgotando, eu estou vendo aqui no meu cronômetro. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho 2 clínicas médicas que se dedicam às doenças do nosso esqueleto, cujo acento principal são dores e incapacidade física progressivas. Cada dia mais dores, cada dia mais dificuldade física. Entenderam? Eu me dedico a isso. A proposta de nossas clínicas é tirar tais pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, cada dia mais dores e mais incapacidade física, e colocá-los numa jornada muito mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Para isso, nós utilizamos ferramentas maravilhosas e, em geral, não cirúrgicas, não tratamentos sem cirurgia, que são os alongamentos, os exercícios de fortalecimentos musculares, os exercícios posturais, os exercícios antigravitacionais, a bioengenharia do esqueleto e a magia do colágeno injetável, não via oral. Entenderam? É isso que nós conseguimos nas nossas clínicas, bons resultados terapêuticos. Entende? Mas, como disse, está terminando esse primeiro bloco da jornada de hoje. Daqui 3 minutos ou 4 minutos, voltarei para o segundo bloco. Até já.